gente vai entrar em alguns dos detalhes, tá? Então, a primeira das questões que a gente trazia, que era quanto ao porte do empreendimento, nós havíamos pensado em fazer o pequeno porte até 1.500 metros quadrados, médio porte de 1.500 a 5.000 metros quadrados de construção. E acima disso, proibido, tá? O que aconteceu? Em conversas desses elementos todos, a gente viu que estava um pouco exagerado, sim. Então, a gente reclassificou primeiro o pequeno porte limitado a 500 metros quadrados de área construída. O médio porte ficou entre 500 metros quadrados e 1.500 metros quadrados. E o grande porte entre 1.500 e 5.000. Mas o que mudou? Né? O que mudou é que a gente consegue dimensionar um pouquinho melhor para os locais que não são permitidos empreendimentos de grande porte, assim de pequeno, que eles sejam limitados a 500. A nossa proposta inicial de 1.500 metros quadrados estava exagerado. Tá? E o principal, que o grande porte, que hoje é acima, na nova proposta, acima de 1.500, ele fique restrito apenas às avenidas estruturantes. São sendo definidas. Basicamente vai ser a Antônio Carlos, o lado da Mackenzie, pouquíssimo que pega água, porque a Mackenzie é praticamente toda fora. Não. Todo o lado direito da Mackenzie não, é água. O lado da APA da Mackenzie, do que for dentro da ZOP também, tem tudo isso. Então, está sendo acabada de definição dessas duas avenidas. Daí dentro da ZOP é tudo. Né? Da Mackenzie porque até a Entre Verdes foi para tem um pedacinho fora também, tem alguns detalhes. Mas de qualquer forma são apenas as duas grandes avenidas e além todas as outras restrições até 1.500 metros, até 5.000 metros quadrados de construção da Mackenzie. De áreas construídas, desde que não sejam todas aquelas atividades que já estão proibidas, como grandes atacadistas, grandes mercados, centros logísticos. 5.000 metros, então? Uma escola, um pequeno mall, coisas do tipo, Ângela. Não são todas as ocupações que vão estar permitidas. A gente quis, como todo plano de manejo, a gente não quis trazer grandes... Ela tá rachando já, botar um monte de caminhão ali vai ser legal. Aí acaba de uma vez, ninguém mais passa, vai ser ótimo. Bom, acaba de uma vez, toma conta. Entendi, então pode ter prédio de 5.000 metros na Mackenzie. É isso. Respeitados todos os condicionantes, sim. Tá bom. Com 2 pavimentos. Isso manteve-se, tá? Tem uma exceção que depois eu vou falar. São 2 pavimentos, mas até 10 metros de altura de gabarito. Para não falar também que você vai fazer 2 pavimentos de pé direito duplo, de 6 metros e meio a 7, e nós vamos ficar um colosso de 20 metros. Limitou-se ainda a 10 metros de gabarito, que é mais importante do que a altura. Porque a altura da edificação, pela legislação hoje, é até a última laje habitada. E o gabarito é até o final da construção mesmo. Então, se o cara quiser fazer uma caixa d'água, um letreiro, qualquer coisa, ainda fica limitado aos 10 metros. Para manter mais ou menos o que é hoje, né? E lembrando que, assim, também a taxa de ocupação é limitada a 50% do lote. Isso ficou desde o começo dos nossos parâmetros. Então, para ele fazer 5.000 metros quadrados de área construída, ele vai precisar de um terreno grande. De 10.000 metros. Ou 5.000 se ele fizer sobrado. Só que como tem todas as outras questões de recuo, de viário interno e tudo mais, ele vai precisar de terrenos muito grandes e que estão limitados. Então talvez, dentro dos parcelamentos, dificilmente vai se chegar a 5.000. Talvez seja alguma coisa de um lote existente, alguma coisa que ele compre aqui e derrube lá, mas não vai conseguir fazer grandes empreendimentos pelo que está proibido. O cara vai poder vir botar uma Leroy Merlin aqui, uma Decathlon, uma Cobase Mega Master, essas coisas são proibidas. Vocês colocaram isso de uma forma a inviabilizar um pouco essas coisas. Poucas coisas poderão ser feitas. Eles estão ampliando, porque na 10.850 não permitia. Permitia, Ângela? Não, porque, quer dizer, permitia, mas em casos mais restritos ainda, porque tinha a questão da declividade, que lá está presente também. Sim, mas por exemplo, o Novo Mall tem 6.000 metros quadrados de área construída. O Carrefour tem o Pão de Açúcar tem quase 5.000 e todos aprovados legalmente, então não é permitido. Só que nós tiramos, por exemplo, a questão das grandes movimentações de terra, aqueles arcabouços que eles faziam para tentar fazer os grandes portos, isso também está proibido. Tá? Então essa questão foi um rearranjo só tá? Então esse primeiro parágrafo aqui. Agora outra coisa que é muito importante é a atenção de todo mundo, tá, gente? A gente sempre bateu na tecla de que indústria nada proibido. Os loteamentos industriais continuam proibidos. Por que a gente falava isso? Até a legislação 6031, que era a lei de ocupação do solo, tá, que era muito antiga, falava-se que
Atividades industriais, principalmente nas zonas residenciais, também eram proibidas. Só que o IBGE mudou, reclassificou os quinais das empresas, desde que essa lei municipal foi feita. E, por exemplo, hoje, padaria é uma indústria, uma costureira é uma indústria. A gente não pode proibir esse tipo de indústria. O que está acontecendo? A nova legislação, se todo mundo teve acesso à nova luz, reclassificou isso de uma nova forma. Esses, na verdade, comércios que, pelo CNAE, são fabricações, eles são classificados como comércio, como indústria de baixo impacto. Esses CNAE já estão disponibilizados? Porque na última audiência da Câmara não estava. Disponibilizaram finalmente. Agora que nós temos essa listagem, nós vamos sentar. Aonde está a listagem? Onde que está, Gustavo? Está no site da CETURB, como anexo da minuta aprovada, se eu não me engano. Porque lá na audiência da Câmara não tinha. Eu lembro que também, a técnica falou. Foi uma coisa que nos surpreendeu, porque até a última audiência pública a gente estava tratando. A indústria está proibido porque esse tipo de coisa o urbanismo hoje classifica como serviço. E eles mudaram para adequar a legislação, porque havia problemas enormes de alvará de uso quanto a isso. Então eles adequaram, classificaram como indústria varejista, indústria de baixo impacto. Só que ainda assim nós vamos pegar a listagem toda e ainda assim ver se tiver alguma coisa que traga um impacto maior, nós vamos também proibir. A gente tem essa prerrogativa no nosso uso de restringir mais a área. Mas isso é municipal, essa categorização? Ou é indústria de baixo impacto? Não, esse indústria de baixo impacto foi uma forma que o município organizou. Então, o município organizou. Tem baixo, médio, alto impacto. Mas não é nacional isso. Não é nacional. Foi um trabalho técnico interno, pegaram uns 24 mil quinais que existem e foram um a um olhando. Então, assim, o que vai acontecer agora nesse próximo passo nosso, antes da finalização da luz? Nós vamos pegar a listagem, que foi considerada indústria de baixo impacto, ver quais desses são os antigos serviços, que são, na verdade, apoio à população residente, e permiti-los. E, porventura, indústrias de baixo impacto, que realmente são atividades industriais incômodas, vão estar fora da nossa área. Lembrando que, além de tudo, nós já prevemos desde o começo uma listagem de 30 itens que, se houver, seja no processo produtivo, ou no processo de manufatura, ou no processo de serviço, aquelas atividades específicas elas já são proibidas. Isso vem de duas resoluções, uma SMA e uma CONAMA, de atividades consideradas perigosas para o meio ambiente. Então essa nós já proibimos. Então mesmo que ele tenha baixo impacto, que ele seja classificado como indústria de baixo impacto, que seja um pequeno porte, mas se ele fizer, por exemplo, manipulação de explosivo, está proibido. Então tudo isso nós mantivemos no POT, que é uma listagem que já está no Nova Luz, estava no antigo POT, são 30 itens já proibidos. Então tem todos esses cortes. Eu queria comentar um negócio sobre isso. Legal. A lei não vale. A Merck Sharp está aí, todo ano, depois vai retrucar, todo ano dão licença para o endereço errado. Agora o urbanismo juntou os 3 terrenos. Eles têm contaminação até a beira do rio, tá certo? Desde 2014, isso está no site da CETESB e beleza, todo mundo está dando a licença. Então, assim, quando eu ouço que vai ser tudo legal, que bacana, até aonde? A lei está aí, não vale nada. Esse é o problema. Tudo que é falado não é cumprido, não é escrito. Fica no blá blá blá, bota no papel e ninguém obedece e fica por isso mesmo. Essa é a verdade. Mas a Merck é outro caso. Estou preparando a documentação. Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer com ela. É outro caso. É só porque tem que falar. Porque não é assim. Fala uma coisa e faz outra. Bom, e dos itens alterados, como a Ângela comentou, na primeira audiência pública nós apresentamos uma proposta, tivemos depois uma resposta tanto do corpo técnico do urbanismo, da prefeitura, quanto de entidades, né, do mercado, de que aquela proposta não era viável economicamente. E, principalmente, não seria factível de execução. Então, nós sentamos com toda a equipe técnica novamente, começamos a repensar uma nova proposta de parcelamento de solo, desde que se mantivesse a nossa questão inicial. Precisa se aumentar as áreas permeáveis dos loteamentos, precisa se manter o mesmíssimo adensamento da 10.850/6031 do município, desde que fosse contemplado o movimento de moradia popular. Tudo isso nós começamos a repensar um pouquinho, tá? E trouxemos uma nova proposta que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês também, que não muda muito do que já era. É apenas uma pequena diferença do que foi apresentado na primeira audiência, que não sei se vocês lembram, é uma estratificação, em que todo loteamento seria obrigado a, além da doação,
ter lotes até 250 metros quadrados, até 360, até 540, até 720, até 1080. Então todo o parcelamento seria feito para isso. E isso não é factível, não é execuível, infelizmente, para os tamanhos de glebas que existem, para os interesses de mercado, não interesses ruins, mas no sentido de economicamente não se vende um loteamento que tenha lotes de 250 metros quadrados e 1.000 metros quadrados, isso não se faz, infelizmente. Então a gente precisou ainda assim pensar numa forma de viabilizar os loteamentos, preservando o meio ambiente e garantindo a demanda social. Então a gente trouxe uma nova configuração que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar já, depois eu volto aqui. Você tem mapa, Gustavo? Aí tinha essa apresentação Não. da área urbana? Eu posso. Aí tem. Aqui tem, mas é aquele mapa antigo ainda, né? Do desenho do novo zonamento que vai ficar, o desenho ainda está sendo finalizado com a CEMURB, mas o que acontece? Nós restringimos em duas zonas. A zona residencial, que ela é exclusivamente residencial, e serviços que chamamos de baixa incomodidade. Então, algum, por exemplo, pode um profissional liberal, pode uma padaria, pode algum comércio pequenininho, com todos os seus pequenos portos. Se poderia, mas puta barulho. Incomodidade não. Esses aí estão no mínimo como média de incomodidade na Nova Luz. Tem que perguntar. Claro. Indústria, E uma zona que eles chamam de zona mista. Isso também está na nova lei de desocupação. Nós pegamos o que eles chamam de zona mista 1 e trouxemos para a APA e particularizamos e restringimos. Basicamente assim, a zona mista pode alguma coisa ainda residencial, um pouquinho maior, um condomínio horizontal, que aí pode ser tanto horizontal quanto vertical, entre aspas, mas o vertical é limitado aos 10 metros e 2 pavimentos, né? E algum comércio um pouquinho mais incômodo, algum serviço um pouquinho mais incômodo, e essas zonas vão ser restritas também às grandes avenidas. Então, basicamente, esse desenho que são 7 ou 8 cores que eu não lembro, vão virar basicamente 2. Bom, até porque, rapidinho, o município ele tomou também esse cuidado de que na lei de zoneamento antiga eram 58 ou 59 zonas, se eu não me engano. Isso é impraticável. Então, restringiu-se um pouco, nós estamos propondo apenas 2 para a área toda. Porque vai de acordo com as nossas questões de que se pode até tal, não se pode loteamento industrial, não se pode indústria de média, grande e alta incomodidade. Então tudo isso elimina as zonas mais econômicas, que eles chamam justamente de zona econômica na nova lei de ocupação do solo. Tá? Gustavo, quando você fala eixo das principais avenidas, não, na avenida? Não. Ou de 1 a 2 ruas também, desde que os lotes atuais e os viários, a hierarquia viária permita. Então esse desenho está sendo detalhado agora. Tá? Não dá para falar, por que não faz um buffer de X metros ou de X quadras? Porque nem todas as quadras são iguais. E a gente está olhando sem CPF, sem CNPJ, pela hierarquia viária. Entendi. Quando tiver esse mapa, a gente vai ter acesso, claro. porque com o mapa é mais fácil de visualizar. Né? Mas aí, só para entender, como exemplo, então, a partir, né, da aprovação desse parâmetro, não vai poder ter, por exemplo, uma serralheria ou uma marcenaria instalada mais, se não for nesse eixo das avenidas. Não, nem nesses eixos não. Não, nesses eixos vão poder, porque são zonas mistas, então algumas das atividades podem. Algumas delas sim. Nós estamos perguntando o que ficou para trás. Dos novos está falando. Dos novos. Dos novos. Basicamente. Não, só vai poder nesses eixos. Sim. E as que existem continuam, tipo assim, a gente desde que tenha o devido alvará de uso, o devido licenciamento ambiental quando couber, e desde que ele não amplie, desde que ele não expanda a atividade, que ele não mude os turnos, que ele não aumente o equipamento. Mas se ele precisar de uma nova, quer dizer, a licença vencer, o alvará vencer, ele vai tirar um novo alvará. Vai ser baseado na nova lei ou ele tem alguma prerrogativa? Existem alguns direitos adquiridos. Isso aparece de que jeito? Está contemplado no caderno do pote, no plano de maneira. Isso é importante, né? Porque tem muita coisa para trás errada que a gente quer corrigir. Por exemplo, esses bares que tocam música, entendeu? Que não tem alvará funcionando. Eles vão ter que regularizar tudo.
E daí, então, ele vai pedir, mas ele já está em atividade há bastante tempo. Não está regularizado, não estava falando. E daí, se ele for, o que não está, que só está instituído e usando há muito tempo, se tiver, ele vai, daí ele Lei nova. Tem que se enquadrar no Lei nova. Entende? Isso é para tudo, tá? Esse entendimento é. sobre aquilo que está ilegal. Está ilegal. Tem que se regularizar, né? Agora, A gente paga para ver isso acontecer, na verdade. estou falando em A tese. gente é interno. A gente Por isso que eu tô fala. Não, mas mesmo assim, quando você pergunta sobre os novos alvarás de licenciamento que está regularizado, o Komori falou que ele tem que entrar na nova lei. Ele tem que ser atualizado. Uma discussão jurídica, não é minha área. Mas assim, todo entendimento que nós sempre tivemos é que, uma vez devidamente licenciado por todos os órgãos que sejam necessários, ele pode se manter desde que ele não com todas as amplie. premissas que tenham atualizadas. Agora, um novo entendimento jurídico a gente pode estudar. Dentro do contrato X. Sim, ele vai se adequando, ele vai se adequando. Mas ele tem que se adequar. Por exemplo, algumas empresas que tinham antigamente já o licenciamento ambiental e as leis ambientais foram ficando mais restritivas, eles foram em cada licenciamento Se adequando a novas coisas. As que tem chaminé, as que tem poluição, as que tem lançamento que tinham lançamento do efluente, né, sem o tratamento, hoje tem o tratamento adequado, então a legislação avança para aqueles também que já estão. Tá? Voltando para o parcelamento, então, qual que era a nossa proposta antiga? A gente estava aumentando de 20% para 35% as áreas de lazer e sistema de área verde somados mínimo. De 20 para 30. 20 para 35 era a nossa proposta inicial. E o empreendedor poderia, com todo o restante da sua gleba, poderia deixar o viário, deixar os equipamentos públicos comunitários, equipamentos... Todo o restante, depois eu até trouxe a listinha aqui para passar para vocês. Então, 20 a 35% de permeável, De que inclui área verde, institucional... Não, só área verde e sistema de lazer. Só área verde. Isso, era a nossa proposta antiga. Mas que se ele tivesse uma gleba bem aproveitada, vamos dizer assim, ele conseguiria ainda empreender 50%, 55% no mínimo dessa gleba. Era a proposta antiga. Tudo bem, tivemos o ganho de 35%, né? Melhorou a permeabilidade, deixamos em bloco único, com fluxo gênico, com não fechamento, tudo isso está colocado. Só que a gente, quando precisou mudar essa proposta, nós vimos que não ia ser suficiente. O adensamento, por conta de não ter mais aquelas faixas específicas que um lote maior compensava um menor, nós tivemos que tirar, a gente mudou. Então é assim, agora ele vai ter, além de tudo, uma área loteável máxima dentro da gleba dele. Mesmo que ele tenha uma gleba muito boa, muito aproveitável, ele não vai poder lotear tudo para lotes aproveitáveis efetivamente. Tá? E como é que foi essa conta basicamente? Também em função do adensamento. Então ali, por exemplo, ó, vamos pegar o último dos casos. Se ele quiser fazer lote de alto padrão acima de 720 metros quadrados na gleba dele, ele aproveita até 40% da gleba, descontando esses 35% da área de lazer, sistema de áreas verdes e sistema de lazer, o viário, os equipamentos públicos, tudo mais que está sendo doado, ele pode, se ele conseguir aproveitar até 40%. Qual que é a diferença? Como ele vai ter lotes maiores, o adensamento dessa gleba como um todo é menor. Você falou que ele desconta esse áreas verdes. Ele não vai cercar uma floresta ali que ele tem e falar isso é uma áreas verdes. Não pode muro. Tá meio confuso isso, entendeu? Áreas verdes... Não, é que a definição de áreas verdes de loteamento, depois a gente pode até explicar um pouquinho para vocês, só para não alongar muito aqui. É que ele está fazendo protocolos aí. Tem toda uma regulamentação do que é. São as APPs, são os brejos, os maciços arbóreos, e porventura, se ele tiver tudo isso na gleba e não der os no mínimo 25% que vai precisar, se tem um monte de área verde, precisa se deixar mais uma área ser reflorestada, tudo mais. Então, tudo isso é área verde do loteamento. Tá? Então, o que pode virar lote é 40, 35, 30 com esses tamanhos. E, por exemplo, se a gente pegar... Então, se ele quiser fazer lote 300 a 360, ele só pode pegar ele até 30%. Por que isso? Todo o restante.
Isso, ele pega a gleba, até 30% ele põe lote, o resto 70% vira no Isso, exatamente. Mas você não soma esses 30%, tipo as estradas, o clube, o jardim, a piscina, a rua amiga. Mas é tem o nosso sistema de lazer, de loteamento, tem todo um regulamento específico para isso também. Por que isso? Se a gente liberasse os 300 metros quadrados em 55, 60% da gleba restante dele, você dobraria o adensamento proposto. Então a gente segura... Esse cálculo foi feito. Foi feito. E mantém o mesmo adensamento. Então, e descontando isso também de muito importante, 4% para o social, tá? E daí como que vai ser o 4%? Não, é obrigatório. Obrigatório. E ele vai ter que pôr isso dentro do condomínio dele. Não, da gleba dele. Eu quero ver. Esse não quer. É da gleba Porque eles dele. vieram falando pro pessoal do social que queria fazer, mas eu quero ver por lá dentro. Não pode pôr no mesmo condomínio, porque esse pessoal Não, a integração é isso. Não tem o mesmo padrão, não se pode cobrar o mesmo condomínio deles como os loteamentos cobram. Mas então a gente está separando pessoas dentro da água. Trazendo possibilidades das pessoas morarem. E para onde vai esses 4%? É isso que eu pergunto. Dentro da gleba dele, tem que destinar isso próximo aos sistemas viários, as vias mais estruturantes, tem a hierarquia viária. Continua na mesma gleba? Faz um muro gigantesco, põe os caras no canto do muro, com uma saída de pingueira lá para a estrada. Não, mas Gustavo, se for uma área em comum, tá bom, tá ótimo. Quer dizer, é isso que eu entendi, é na mesma gleba. Na mesma gleba. Vai ter a parte social e a parte principal, é isso? Exatamente. Isso é bom, É bonito, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Aí os engravatados vai lá. Eu não sei o número exato dos condomínios, assim, a nível de área previsto para essa região, e o número de lotes que caberia para a moradia social. E se ultrapassar o número daquilo que a Coab tem, ou daquilo que o número que a Coab fala, em 185 famílias, ou do número que o pessoal da moradia popular fala de 400? Não, esses 185 são da moradia, foi o número atualizado que eles passavam para a gente. Eles sempre falavam, os audiências, é 300, é 400, é 200, passavam uma lista para a gente. Tá? Vamos supor que surjam 1000 lotes sociais, 1000 edificações sociais. Será contemplado o movimento e o restante vai para a SEAB/Coab fazer a destinação para a lista deles. Tá. É isso. Agora aquela conta que eu te perguntei lá atrás, esses 4% com relação às áreas disponíveis, 800 a 1000 lotes. 800 a 1000 lotes. Sendo Esse número está certo. Tá. Sendo que... Incluindo os loteamentos, os 3 grandes loteamentos que estão desembargados agora, vamos dizer assim. Porque isso vai fazer toda a função, toda a diferença. Porque a gente tem 3 grandes loteamentos aqui na área, quase aprovados, que daí estavam envolvidos no plano, na ação do Ministério Público, eles conseguiram, com mandado de segurança, serem excluídos. Então, esses 3, pelo que a gente entende de direito de protocolo, pelo que eu estou ouvindo por aí, eles não fazem parte da nova lei. Então, esses 800 lotes, tirando esses 3 loteamentos, esses 4%, tirando esses 3 gigantescos, dá os 800 lotes? Mas esses lotes, qual é a metragem do lote desses? Eles estão aprovados na lei antiga? Angela, nós já tivemos... Ele tem 2 problemas sérios, esses antigos, que é a expansão urbana para a área rural, que é uma coisa que a gente está discutindo e não quer que passe, e eles atendem a 10.850, que são lotes maiores. Então, aquele lá então essa parte é ok. O problema é a expansão urbana que eles... Aquele personagem é deles? Ele tá todo crescendo. A mata dele está toda cercada lá. Esse novo que veio pra gente aprovar. E os muros. Que ficam as áreas verdes dentro do loteamento. Tá dentro do muro. Então, para nós, seria melhor que eles se adaptassem à nova lei. Eles vão se adaptar. Quando eles olharem essas tabelas, nós já tivemos reuniões com empreendedores que estão... Com esses 3? Santiene... Não, nós não podemos obrigar. A gente discutiu juridicamente se era possível obrigar. A nossa intenção final é que a gente nessa reunião pegou a gente de surpresa também. Né? A gente achou que então esperasse o plano de manejo para que se liberassem todos eles não aprovados se adequassem.
A gente estava com a garantia da liminar, né? Eu sei, mas a minha pergunta Se eles entenderem da forma que eles querem hoje, vai ser um pouco menor esse número. Se eles Dos entenderem com a 10.850, mais os 30% de Mas as situação matas urbana. estão tudo cercado nos projetos deles. Não tem nenhuma conectividade, os fragmentos gigantes. Esse tipo de coisa não Mata vai fazer Santana vai mas, ficar gente, tudo pista de Cooper de bacana. vai ter que ser a análise do momento que vier. Infelizmente, vai depender das decisões jurídicas, inclusive, para se continuar esse processo. Mas Sim, eu entendi a sua pergunta. É menos, vamos supor assim, que eles consigam, brigando judicialmente, querem brigar de não uma vão forma. da área social. Daí quanto por cento, desses 4% vira quantos lotes? 200? Não, Porque imagina. os lotes são de 1000 metros daí, né? Eu estou falando da área social. Não, Não, ainda existe, mas os lotes são maiores. Não, sim, eu estou dizendo quanto que sobra para o social, porque esses 3 loteamentos são muito grandes. Mas eles vão não são 30%. 50% da área. Não são Eu acho que eles 30%. vão pegar Os metade 3 ainda. juntos? Acho que não. Metade gente, do possível de Mas sair. quando a a gente- ideia não era que isso fosse vantajoso para o empreendedor? Mas é super vantajoso. Quem vai vender lote de 1000 metros hoje? O cara, quando olhar isso aqui, ele vai dar pulo de alegria e vai falar: puta, gastei dinheiro para advogar todos os outros. Ele vai rasgar o processo dele e vai começar um novo. Isso é o que você acha. Até ele falar aqui. Eu quero ver sem os 30% da área da expansão urbana, se ele vai pensar assim. Bom, de qualquer forma, nós trouxemos uma segunda possibilidade, que não existia também, que não tinha sido fechado com a equipe técnica, tanto da SEAB quanto da SETUR, que é também a possibilidade, nas áreas públicas, como a Tereza falou, se a SEAB conseguir viabilizar, ou em locais privados, fazer com escoado lá. Aí a gente dá um parâmetro também para um empreendimento de interesse social. Algumas letras podem ser possíveis ser feitas também. Essas seriam destinadas à faixa 03. Que quais são essas, Leonardo? Você sabe dizer? Na frente do São Conrado tem um enorme. Entra no zoneamento da prefeitura, no CEPLURB, está tudo lá. Tem uma É tudo um que é verde. verdinho. É um verde clarinho, Tem muita não é só coisa. um pouco de cor, mas tem. Tem na área urbana, tem na área rural. A área pública, na frente do São Conrado, aí do outro lado do tênis, do lado do tênis, do lado do tênis. Não é o Petrobras? Do lado do tênis, até a gente questionou o negócio lá que ninguém respondeu, lembra? Tem uma área lá que a Senasa está usando que eu queria os documentos que ninguém me deu. Deixa eu lembrar de pedir de novo. Eu queria, tô curiosa. Do outro lado do tênis clube. Não tem área pública. Então, mas ninguém me falou isso naquele dia. Ah, vocês não falaram. Nem que era público e nem me deu os documentos. Mas beleza, não é o assunto aqui. Não, ela está falando agora que ela quer o documento da elevatória da Sanasa. Uma das elevatórias. É nesse lugar aí. Está numa praça, está numa área pública. Que é na frente do tênis clube. que eu Não, pedi o ela está documento falando lá primeiro. embaixo, no São Conrado. Então, mas é lá que é a área pública. Eu sei, mas não é área do Entre Verdes. Não, também tem uma área pública da Não, não, prefeitura. está falando Não é porque a área do São pública vai Conrado. ter um projeto de habitação lá, não é? Tá, é do São Conrado, lá embaixo. Não, eu só fiz uma observação que eu quis a documentação e ninguém me deu. Beleza, não, só Eu isso. fiz essa pergunta por causa do Cândido Ferreira, que era uma expectativa da moradia. O Cândido Ferreira não é área pública, porém é uma área doada, é uma área, sei lá, de fundação e tal. Então eu queria saber se isso consta como área pública. Entra no zoneamento do CEPLURB, você vai saber que está tudo lá. Não, é a área da fundação. A área da fundação. É privada. Existia um projeto anterior que ia ser feito com a prefeitura. Que dá essa doação para quitar dívidas da própria Cândido Ferreira. Faz falta agora aqui pra gente é um mapa atualizado, porque daí a gente entenderia bem toda essa proporção das alterações que vocês estão propondo, o que sobra de solo urbano para fazer essas alterações e o que de fato vai trazer de benefício para nós. As áreas livres, que nós consideramos. Mas tem que trazer, isso aqui é antigo. Não, mas não é continua. Não, essa bola aqui como que é? Essa bola aqui é o pedra alta. Essas as áreas disponíveis hoje, nós consideramos nosso cálculo, e existem glebas menores, pequenininhas, que a gente não conseguiu Lembrando que apurar. esse material está no site desde dezembro do ano passado, esses mapas. Ele não está o mapa inteiro, Ângela, está um pedaço do mapa. Um corte só das áreas livres disponíveis, maiores, que foram possíveis de ver visualmente. Não, todas. É esse mapa que é atualizado.
Bom, gente, só para continuar, tá? Só para continuar, para esses parcelamentos, eles serão de dois tipos, residencial e misto, ou de interesse social, aí com seus parâmetros que eu acabei de apresentar, e todos eles contemplarão, como o restante do município, os equipamentos públicos urbanos, os públicos comunitários, o sistema viário, que eles chamam aqui espaços livres de uso público, que são os sistemas de lazer e as áreas verdes. Hoje, no restante do município, é 10% para cada, nós vamos trazer 10% do sistema de lazer e no mínimo 25% para sistema de áreas verdes. E as modalidades de interesse social, né, destinadas a eles. Eles vão ter que fazer melhoria no viário para chegar nos empreendimentos? Porque nós vamos cada empreendimento que passa pelo município, pela análise, tanto municipal da cadastramento da diretriz, depois da aprovação, depois pelo grau aprovado, são vistas as condicionais. Não, mas o Santa Helena tinha que fazer o viaduto passando por baixo da pista, não tem. E está lá funcionando. Santa Helena velho. É, o Santa Helena velho. Velho. Tá lá, eu vou pedir toda essa documentação do velho e do novo, porque não dá para entender o que é. Dá a entender que o E arriba de tudo. E como é que o outro está lá sozinho, eu vou pedir tudo isso aí. Eu quero entender isso aí. Até alguém me explicar, eu vou ficar perguntando. Eu também, se pode, até eu entender, eu vou ficar perguntando, porque eu não consigo entender. Até ele fala o número das áreas, eu não acho o número das áreas. Precisa ser melhor explicado, isso é uma mudança muito grande. E aí, esses parâmetros que eu falei aqui, das áreas verdes, dos espaços livres de uso público, né, que não tem área verde, sistema de lazer. E aí a gente fala também que a gente quis manter o que já existia no decreto de parcelamento de 2016, que são sistemas de lazer e áreas verdes não deverão ter confrontação com lotes, sempre com área de contorno, nós trouxemos para dentro do plano de manejo e também vai constar na lei de uso da água, também para reforçar. Considerando a conectividade, isso. Toda aquela questão que a Angela explicou um pouquinho, também se trazendo para os novos loteamentos urbanos. Porque as áreas verdes não podem estar isoladas, cercadas por muro, tem que estar conectadas com as bandeiras, tudo isso está sendo trazido também como parâmetro detalhado no anúncio. E é só isso, das alterações. Você pode voltar só 2 slides para eu fazer mais uma? Esse aqui? Não, mais um. Esse, quando você falou da possibilidade de fazer os lotes da ZEUR, eu acho que é mais de tempo. A ZEUR, não. A ZEIS de interesse social. Esse aqui, ó. Ele poderia então ter lotes de 180 a 300 metros em áreas privadas, porque daí começou a surgir a polêmica da área pública e eu me perdi aí. Não, na verdade esse parâmetro vale para os dois, desde que seja o projeto concebido via, hoje o procedimento chama ESCOAB, que é tanto o poder público se manifestando como um parceiro, quanto um privado vindo procurar o poder público, olha, eu quero fazer um empreendimento chamado ESCOAB, que tem todo um rito na prefeitura, de aprovação não só mais séria, como voltada para o social, com condicionantes, com contrapartidas, uma série de situações de uma lei que foi aprovada no ano passado. O ano passado? Isso, essa de cabeça agora me perdoa. Então, a preocupação, que é uma coisa que a gente já viu acontecer de monte aqui, o empreendedor usar dessa lei e não atender a quem deve atender mesmo, que são as pessoas que estão na lista e tal. Acabar sendo vendido esses lotes para pessoas que têm poder aquisitivo mais alto. Então, essa lei, ela garante que a gente tenha essa aplicação, quer dizer, para constar dentro da nossa lei. Você entendeu? Que não seja simplesmente um adensamento para ser vendido. Alguns bairros em Campinas mesmo, né? Parcelaram como ex e depois venderam com alto padrão. Essa lei tem algumas travas específicas, ela tem que ser aprovada. Eu acho que isso aí tem que a gente deixar uma coisa, né? Eu acho que quando a gente for falar da nossa, tem que constar umas coisas que amarrem. Lembra que o governo colocou aquela proposta de até 10 salários mínimos? Gente, 10 salários mínimos no engenheiro. Mas você tem que... Peraí, verde secretaria? Tem uma nova lei da Coab. Aí o privado você começa a vender os terrenos. Acabava na mão de 10 salários mínimos. O último
último slide? Daí a única alteração que teve do Código Rural. Então, entre a primeira e a segunda audiência, como eu disse para vocês, teve muita mudança, principalmente em relação ao que a própria tinha pedido, da gente não trabalhar na questão dos portes, não trabalhar na questão da setorização dentro das propriedades rurais. Isso foi acatado, a gente deu ainda um prazo depois da audiência de mais 15 dias. Para a PROP especificamente, a gente fez uma reunião posterior, depois dessa audiência, para dar um feedback do que eles tinham colocado, enfim, das alterações que foram acatadas, conforme eu já mostrei lá no início para vocês da apresentação de hoje. E aí tem um item que a gente havia acordado com a PROPA nessa reunião, que foi acho que no final de agosto, estava de férias, acho que foi isso. Que era de que, em alguns casos, em casos excepcionais, poderia, desde que por meio de estudo de produtividade agrícola, estudo de viabilidade econômica e ambiental, redimensionar a fração mínima de parcelamento, que para algumas estão para 2 e outras para 4. E aí, como a gente tem feito diversas reuniões com o Ministério Público Federal, com o Dr. Edilson Vitorelli, que é quem tem a competência principalmente para a área rural, né, que é o Ministério Público Federal, até coloquei, foram feitas 5 reuniões, ele questionou muito sobre isso com a gente e aí ele fez uma recomendação, preocupado com essa possibilidade, que não sejam inclusos no projeto, no projeto dos atos normativos, especificamente a legislação aí tanto da Lei de Ocupação para a área urbana quanto para a área rural, situações em que a gente tem que permitam-se exceções. E aí ele faz uma menção bem específica em relação a essa questão de alteração da fração mínima de parcelamento. Então, embora a gente havia pensado sobre essa possibilidade, tem um esclarecimento aí do Daniel representando a PROPA, jogando para fora, mas que a gente teve essa recomendação por escrito do Ministério Público pelo Dr. Edilson Vitorelli. Então, a fração mínima de parcelamento em algumas zonas é 2, em outras vai ter que se manter os 4 hectares, sem nesse momento a gente então ter a possibilidade de uma possível alteração como havia sido solicitado pelos deputados rurais. E é isso, gente. É isso, eu acho só que essa parte tem que ser então, eu entendi o que eu disse. Não poderá ser feita essa solicitação ou poderá? Não poderá. É diferente ali. Mas vai lá. Aqui, não, então, o texto era aquele, a gente tinha até trabalhado em cima do que havia sido acordado com vocês, desta redação. E aí, o Ministério Público pede para justamente a gente não atender a essa... entendeu? E aí, se vocês quiserem, a gente pode distribuir a cópia da recomendação, enfim. A gente pode distribuir, se vocês quiserem, a cópia da recomendação, o Ministério Público fez. Sim, eu quero. Tá? Aí depois a gente vê da forma, mas... Você falou de uns DVDs ou CDs? A Valme tinha, além dos 12 volumes, eles distribuíram 70 DVDs com todos os volumes na versão digital. Não. E aí, agora o que a gente, então, quais são os próximos passos? A gente tem, desde agosto, registrado a reunião com o Ministério Público Estadual. É o Dr. Vitorelli que tem nos ajudado nessa agenda. Não conseguimos ainda, não tem essa data marcada. Oi? Esse ano é capaz. Sim. Eles entram, acho que dia 20, né? Mas a gente tem pedido já faz algum tempo. E aí, então, a gente está com a intenção do plano de manejo ser assinado até o final do ano. Tá? Então, todos os documentos foram encaminhados para vocês, o site provavelmente vai estar atualizado aí nessa semana, desde sexta-feira. E esse documento alterado, vocês encaminharam para o Ministério Público também? Não, a gente ainda não encaminhou, a gente está esperando essa agenda. Eu tenho um feedback do Ministério Público que eu tive com eles recentemente. E a questão que eles querem é que o plano de manejo atenda a todos os requisitos da ação civil proposta por eles. Okay. E como o meu entendimento é esse também, existem assim, algumas coisas colocadas numa linguagem diferente do que existe no plano de manejo,
Eles estão estudando as adequações e se de fato atende. Eu pela vontade do Dr. Vidal, que é o principal agora, que eles montaram junto com o Dr. Vidal, ele acha que tem alguns itens que vão ter que ser mais bem elaborados. Então, por isso eu acho até que a coisa caminharam não nada pra saiu. gente não tem essa manifestação. Por isso que eu digo que a gente mas tem esse espaço resultado já tem. Faz tempo, Porque ele quer que a gente. Pois é. Bom, gente, estamos à disposição, como sempre, se vocês precisarem de dúvidas. Eu quero então